Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos aí num estudo da carta de Judas. Paramos ontem aqui no versículo 17, que diz o seguinte: Amados, lembrem-se de que preveniram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito de Deus. Eu vou continuar mais à frente aqui, só que antes eu quero recapitular com você a mensagem de ontem. Falamos sobre falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, aqueles que dizem ser de Deus, mas na verdade eles negam a existência de Deus e a vida de Deus pelas suas ações. Eles falam com a boca que são de Deus e mostram uma aparência de que são de Deus, mas negam Deus com as suas atitudes, negam a Deus com todo o seu ódio que eles transmitem para as pessoas, para a sociedade, negam a Deus com seu egoísmo, negam a Deus com sua falta de amor e de misericórdia, negam a Deus com suas mentiras, negam a Deus com a sua imoralidade. E diz a palavra de Deus aqui, o Judas disse, ele lembrando a gente, lembrando a igreja de Deus, que nós fomos prevenidos. Os apóstolos que vieram antes de nós, eles preveniram sobre essas pessoas. Eles nos deram advertências de que nos últimos tempos, haveriam zombadores, pessoas que zombariam da obra de Deus, com suas ações, com sua vida, pessoas cujo propósito de vida é satisfazer apenas os seus desejos perversos. Irmã Poliana, mas você está falando aí de gente que não conhece a Deus, não. A palavra nos fala claramente que são de pessoas que falam que são de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Dizer que é de Deus não significa que realmente é de Deus. Porque os filhos de Deus, diz a palavra, que eles produzem frutos. Frutos são obras, frutos de justiça, obras justas, obras parecidas, semelhantes às de Jesus. Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço e farão obras maiores. Não obras ruins, não obras que danificam, prejudicam, machucam, que ferem as pessoas, não, obras que trazem vida eterna. É mais do que vida, faz bem não só para cá, para essa terra, faz bem para a vida eterna, para a eternidade. E é interessante nós analisarmos e entendermos isso na palavra do Senhor. Deus, ele nos ensina pelas escrituras, ele nos dá esse ensinamento para que a gente fique atento a essas coisas. Aí no versículo 20, diante da instrução de ter cuidado com essas pessoas, porque são pessoas que provocam brigas. Você conhece alguém que provoca brigas dentro da sua igreja, da sua comunidade evangélica? Existe uma pessoa assim? Pessoas que seguem apenas os seus instintos naturais. Eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Gente, existem pessoas que vão na igreja, que são membros de uma igreja, que congregam numa igreja, que vão lá com a Bíblia debaixo do braço, mas são abusadores. Abusam de crianças, abusam de adolescentes, misericórdia, sabe? Quando eu ouço, chega para mim casos como esse, meu coração se entristece e eu pergunto para Deus, Senhor, quanta maldade nesse mundo, por que existem pessoas que fazem isso? Sabe, ainda mais dentro da igreja, ainda mais pessoas assim que fazem isso, que tiram a inocência de crianças, que causam traumas na vida de adolescentes, que fazem coisas horrorosas. Gente, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, eu não conheço a sua vida, Deus conhece você. Se você carrega dentro de você instintos selvagens, instintos de satisfazer seus próprios desejos, e com isso acaba machucando, ferindo, infligindo, violando a inocência de crianças e de adolescentes, é tempo de você se converter, é tempo de você mudar, porque se a justiça do homem não te achar, a justiça de Deus, meu querido, você não se esconde dela, não tem como se esconder da justiça de Deus. Eu desejo conversão para a sua vida.
Mas se você não se converter, que a justiça do homem te ache e que você pague por isso. Mas a gente precisa ter cuidado, atenção, pais e mães, membros, pastores, pessoas que cuidam de pessoas, cuidado das crianças e dos adolescentes, sabe? Às vezes tem crianças dentro da sua igreja sendo abusadas e você não sabe, sabe? E às vezes dentro da sua casa e você fecha os seus olhos. Não faça isso. Nós temos que cuidar, nós temos que proteger, nós temos que realmente, assim, ser os instrumentos de Deus e pedir a Deus que guarde os nossos adolescentes, as nossas crianças de situações como essa, que são tão reais e que atrapalham, estragam, traumatizam a vida de uma pessoa. Tem muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo que foram vítimas disso quando era adolescente, quando era criança. Eu já fui vítima disso e eu sei o quanto que é ruim. Então nós temos que proteger as nossas crianças. Nós precisamos proteger para termos uma sociedade de pessoas mais saudáveis. Porque, gente, quem é ferido, a tendência, a maioria das vezes, é ferir também. Se ela não for encontrada por Jesus, se não for curada por Jesus, a tendência é fazer isso. Mas que Deus possa ministrar cura e libertação sobre a vida de todos aqueles que estão aí me ouvindo e que talvez alguém que está perto de você, que tem uma influência sobre a sua vida, possa também ser liberta e curada em nome de Jesus, que haja proteção para as nossas crianças e os nossos adolescentes. No versículo 20 ele vai dizer: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos edificar na santíssima fé. Você sabe o que é se edificar? É você construir a sua vida na santa fé do Senhor Jesus, na santíssima fé, fé em quê? No Evangelho, nas boas novas. As boas novas é Jesus e Jesus é as boas novas. A mensagem do Evangelho é Cristo. Então nós devemos edificar a nossa fé nisso. Nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus todos os dias. Como? Lendo a Bíblia. Como? Prestando atenção na pregação do Evangelho. Como? Me alimentando da palavra de Deus. Como que eu fortaleço e edifico a minha fé? Praticando a palavra de Deus, vivendo o amor, a justiça, a alegria no Espírito Santo. É assim que nós edificamos a nossa santa fé, a santíssima fé que Jesus nos deu, porque é uma fé diferente, é uma fé separada. Ela é santa porque ela não é igual às outras fés. É uma fé santa, separada, uma fé em Jesus. E nós precisamos entender. Aí ele nos ensina que nós devemos orar no poder do Espírito Santo. Como orar no poder do Espírito Santo? O que é orar no poder do Espírito Santo? É você orar sobre a orientação do Espírito de Deus. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes a gente vai lá, dobra os joelhos e não sabe orar. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ensinar a orar. Nos ensinar a orar no poder dele. E qual que é o poder do Espírito Santo? A palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra até para orar, gente. Até para quando a gente vai orar, a gente precisa orar na palavra de Deus. Então você precisa pedir ao Senhor, ore na direção, na dependência do Espírito Santo. Quantas vezes eu vou orar e eu peço ao Espírito Santo, ora por mim, ore através de mim. Eu preciso muito de oração, ore através de mim. E de repente, quando você vê acontecer algo diferente, você começa a orar diferente, você começa a ser renovado e coisas diferentes acontecem, porque o Espírito Santo, ele ora segundo a vontade de Deus. Quando ele ora através de nós, ele ora segundo a vontade de Deus. E essa oração é uma oração muito edificante. Essa é uma oração muito poderosa. Então nós temos que buscar orar no poder do Espírito Santo. E mantenham-se firmes no amor de Deus. Mantenha-se firme no amor de Deus. Não saia do amor de Deus. Não saia debaixo dessa graça, desse amor de Deus. Se mantenha firme, sabendo que Deus Ele é teu Pai. Ele cuida de você. Ele não te julga, não te acusa. Pelo contrário, Ele te santifica. Ele te purifica. Ele faz de você uma nova pessoa. Mantenha-se firme no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Então, enquanto nós esperamos Jesus voltar para nos buscar, nós precisamos edificar uns aos outros na santíssima fé. Edificar uns aos outros é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou compartilhando com você uma palavra. Eu estou edificando você na fé. Eu estou dando para você chaves da palavra de Deus. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus com os nossos irmãos, nós estamos edificando eles na fé. Orando no poder do Espírito Santo. Vamos orando, buscando todos os dias a direção e a condução do Espírito Santo nas nossas necessidades, na nossa vida espiritual, no nosso fortalecimento. Vamos nos manter firmes no amor de Deus, enquanto aguardamos Jesus voltar. Tudo isso nós precisamos fazer enquanto esperamos Jesus voltar. Para que nós precisamos fazer tudo isso para esperar Jesus voltar? Para a gente não perecer.
para não sermos levados, para não cairmos, para não vacilarmos. E no versículo 22 vai dizer: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Tem algum irmão seu que andava com você, ia para a igreja, estava lá sempre sentado no culto, né, no seu lado, ou estava ministrando louvor no altar, ou pregando, e hoje ele vacilou na fé? Diz a palavra que você tem que ter compaixão dele. O que é ter compaixão? É você se colocar no lugar do outro, é se colocar na miséria do outro, é entender que você é você. Você não pode julgar a outra pessoa porque ela vacilou, como, não, mas por que ele desviou? Ele não devia ter desviado, né? A gente às vezes aponta, não, nós temos que ter compaixão. E o que a compaixão vai fazer a gente fazer? Orar por essa pessoa, chorar por ela na presença de Deus. Senhor, restaura o meu irmão, Senhor, que se desviou. Restaura o meu irmão que está fraco na fé. Jesus, visita ele agora e traga dentro dele a necessidade da tua presença. Gente, essa oração tem poder. É isso que nós temos que fazer, ter compaixão. Fazer uma visita, se possível. Jejuar, claro, sim, necessário. Orar sempre por esse irmão. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí o versículo 23 vai nos ensinar: resgatem outros. Resgatem outros. Será que você pode resgatar alguém? Alguém que se afastou, alguém que está precisando ser resgatado por Deus? Tirando-os das chamas do julgamento. Gente, diz a palavra que o mundo já está condenado. Só em Jesus nós podemos ter salvação. Só em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo nós podemos ter salvação. E diz a palavra: resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. Será que nós podemos tirar alguém que está condenado? Será que podemos fazer isso? De outros ainda tenham misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Ou seja, eu vou tirar alguém do pecado, mas eu tenho que ter cautela. Eu tenho que ter cuidado. Lá em 1 Coríntios 10:12 diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando eu for evangelizar, trazer alguém, ir atrás de alguém, eu tenho que ter cautela, odiando o pecado que contamina a vida daquela pessoa que eu vou resgatar ela. Ou seja, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Tem muita gente que fala assim: a pessoa saiu do mundo das drogas, por exemplo. Aí ela vai lá para poder resgatar algum amigo dela que está lá e vai evangelizar uma pessoa lá na boca do fumo. Tem que tomar cuidado, porque você veio desse mundo. Você tem que ter cautela. Nós temos que odiar o pecado. Não podemos odiar as pessoas. Nós odiamos o pecado que estão na vida das pessoas. Isso que nós odiamos, porque sabemos que aquele pecado está afastando aquela pessoa de Deus. Aquele pecado está arrastando aquela pessoa para o inferno, para a condenação eterna. E ela precisa e merece ser livre. Ela precisa e merece da salvação e da vida eterna. Mas nós temos que ter esse cuidado. Amanhã nós continuamos, vamos entrar na parte final dessa carta maravilhosa de Judas. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Eu oro para que nós possamos, Senhor, atentar para os ensinamentos da tua palavra. Que possamos edificar uns aos outros na santa fé do Senhor. Que possamos buscar uma vida de oração no Espírito Santo. Que possamos nos manter firmes no teu amor. Senhor, que possamos, ó Deus, esperar pacientemente, com muito amor a tua vinda. Que possamos fortalecer os nossos irmãos, ter compaixão daqueles que vacilam na fé. Que possamos resgatar aqueles que precisam ser resgatados. Que possamos, ó Deus, ter as tuas mãos nessa geração. Fortalece a fé desse que está desanimado. Que o Senhor possa renovar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Responda, Senhor, cada vida que me pediu oração aqui, cada pedido de oração, que o teu poder possa ir de encontro a cada fé. E que assim aconteça de acordo com a fé de cada pessoa. É o que eu te peço e desde já.